Amém. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, nós vamos ler os versículos de 10 a 17. Lucas 13, 10 a 17. Acharam? Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo de 10 a 17. Texto conhecido, que você já deve ter ouvido algumas pregações sobre ele, mas eu creio que essa noite você vai ser abençoado novamente com esse texto, amém? Diz assim: certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, incitando, há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para lhe dar água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Versículo 17, tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Amém. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra que deixaste para nós. Senhor, obrigado pela mensagem, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que vai falar a todos que aqui abrirem os seus corações, Pai. Ô Senhor, eu te peço, ajuda, Senhor, a que todos possam agora, Pai, prestar atenção em Ti, Senhor, ao Teu Espírito, que nada, Senhor, venha perturbar, Senhor, que nada venha desviar nossos olhos, a nossa mente. Ô Pai, que nós possamos, Senhor, ouvir do Teu Espírito aquilo que nós precisamos nesta noite, Pai. Que não sejam as minhas palavras, mas que seja como está na Tua palavra, que o próprio Espírito Santo de Deus ia ministrar aos nossos corações nos últimos dias, Pai. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio nisso. Eu creio que você ouve as minhas palavras, mas o Espírito Santo ele trabalha de tal jeito que às vezes as pessoas vêm falar coisas que eu preguei, que eu não preguei, tá? Então que você entenda isso, abra o seu coração e que o Espírito Santo ministre a ele. Amém? Essa palavra foi inspirada numa palavra, do Bispo Tito, na verdade num livro que ele tem, E aí eu resolvi trazer para você e eu creio que vai ser uma bênção. Eu creio que hoje, como sempre é, para aqueles que abrem o seu coração, que hoje é o dia de libertação para todos aqueles que precisam, E aí eu digo que todos nós precisamos, assim como eu digo sempre que todos nós precisamos de cura interior, e eu digo isso, eu creio nisso, todos nós temos algo a ser consertado lá dentro do coração, que está arraigado, que está de uma forma tão interior que a gente não enxerga. Todos nós precisamos, e nós precisamos nos libertar de hábitos, de vícios, nós precisamos de libertação de pecados, nós precisamos sempre. E sempre que você abre o seu coração, você vai ser liberto, em nome de Jesus. Amém? O texto, ele fala de uma história, de uma mulher que sofria da coluna, vamos dizer assim, e era um problema naquela época, isso como é hoje, é um problema comum hoje. Hoje, poucos, reclamam da sua coluna, porque ele se tornou tão banal ter problemas de coluna, que as pessoas às vezes nem se importam. Elas têm problemas e ficam anos, às vezes, e não é só esse tipo de problema. Eu preciso um pouquinho mais de retorno, Felipe. Às vezes o que acontece é que você tem uma doença e eu nem sei.
Eu fico muito tempo sem descobrir. Aí um dia, conversando, né, nem pedindo oração, às vezes conversando, a pessoa diz, eu tenho uma dor aqui, uma dor ali, eu tenho uma doença assim, assado. Aí é que eu vou descobrir que a pessoa tem uma doença. Às vezes a gente fica assim, né? A gente se acostuma com algo que não deveria ser. Essa mulher estava há 18 anos. Sabe? 18 anos. E tem muita gente que também tem problemas muito sérios há muito tempo. Tem muita gente, né, travada, né? Muita gente que não consegue, né, fazer movimentos direito com alguma coisa e não está nem aí, continua vivendo nesse cárcere, né? Porque isso é um cárcere. E nós precisamos entender que Deus, Ele quer nos libertar. E essa história, ela mostra justamente isso, né? O sofrimento e o alívio dessa mulher. Sofrimento e a libertação dessa mulher, que tinha 18 anos, né? Ela convivia com uma dor que provavelmente era insuportável, porque ela não conseguia se erguer. Então devia ser uma dor muito intensa, né? E aí, com um toque, Jesus um dia a libertou. E assim pode ser com você. Porque o meu Salvador... Olha, a frase é a seguinte, eu vou dizer para você, ó, o meu Salvador vive, tá? Agora eu vou falar de novo. Porque o meu Salvador... vive. Ele vive. Hoje, aqui. Então, nós podemos ser tocados por esse nosso Senhor Jesus Cristo e sermos curados. Sabe? E aí ele mostra que Jesus, nessa história, ele mostra que Jesus, né, fez com que aqueles homens entendessem que a graça, ela superava a força e a dureza daquela lei, porque era uma lei cerimonial. Não era a lei étnica, ética, né? Não era uma lei que você deveria cumprir, como hoje nós temos que fazer muitas coisas da lei, né? Mas era uma lei cerimonial. E Jesus vai contra aquilo, porque ele já tinha realizado tudo. Ele era o final da lei cerimonial. Então ele chega e vai, e não só essa, mas lavar as mãos, veio uma série de coisas cerimoniais que ele extinguiu, né? E Deus, nosso Jesus, Ele está aqui, e Ele pode se manifestar na sua vida e te libertar daquilo que você tem hoje necessidade, amém? Então, se você tiver fé, você pode ser liberto hoje, né, de tudo e qualquer coisa que você tenha. As mulheres daquela época, nós vamos conversar um pouco sobre o que esse texto traz, né, verdades que esse texto traz. As mulheres daquela época, elas ocupavam os últimos lugares. Não é à toa que ele diz que ela saiu lá de trás, né? Porque elas ocupavam o último lugar. Elas ficavam atrás dos homens e dos meninos. Os filhos delas ficavam à frente. E elas, as mães, né, que deveriam, né, ter uma prioridade, elas ficavam lá atrás na sinagoga. E essas mulheres ocupavam os últimos lugares porque elas também eram desprezadas. E esse texto mostra que Jesus chega e chama a mulher, e ela é identificada, é chamada por Jesus, e ela vai e sai daquela posição insignificante, vai lá à frente. Isso também, com certeza, causou revolta. Se você leu comigo, né, se você percebeu, quem reclamou foi o dirigente daquela sinagoga, o chefe da sinagoga, que reclama com Jesus. Não só isso, ele tenta incitar, né, o povo contra Jesus. Então, aquela mulher, ela sofria há 18 anos. Provavelmente ela era conhecida daqueles homens, todos aqueles homens. Ela era provavelmente rejeitada, do tipo, lá vem ela de novo, né? Quantas vezes a gente cai nesse erro? As pessoas sofrem, as pessoas estão sofrendo. E as pessoas estão sofrendo. E quantas vezes a gente não julga, né? E diz, não, essa pessoa está sofrendo porque ela fez aquilo, ela fez isso. Quantas vezes não é isso, né? A gente julga erradamente. Quantas vezes a gente chega para uma pessoa, julga a pessoa e diz assim, não, ela não deveria ser assim, não deveria ser assado, e a pessoa não consegue mudar. Infelizmente, né? Satanás, o mundo, são várias coisas que nos fazem ficar encurvados, várias coisas que nos fazem ser doentes. E a gente, né, diz um ditado chinês, eu sempre cito isso, que quando eu aprendi eu achei perfeito. Você só consegue entender ou sentir a dor dos calos
dos outros, quando você calça os seus sapatos. Você não consegue entrar na minha vida. Eu não consigo entrar na sua para entender aquilo que você faz, aquilo que você falha. Você precisa do amor de Deus, porque esses homens, eles demonstraram que eles não tinham amor. O mais importante para eles era seguir o cerimonial. Né? Eu costumo dizer, aqui na igreja, se for necessário, a gente quebra regras para não matar vidas. É assim que eu penso. Você entendeu? Então, tem uma criança aqui, não é o caso, mães, por favor, não é o caso de vocês, não estou falando de ninguém em particular, mas que perturba. Enquanto eu conseguir aguentar, é claro que mãe atrás de criança, aí não dá. Você pode até deixar a criança correr, mas a mãe atrás de criança não, é pior. Né? Mas, sabe, às vezes acontece. E aí, nós temos que entender que é mais importante as pessoas do que os dogmas, do que as doutrinas, do que as regras. As pessoas são mais importantes. E essa pessoa estava sofrendo, e aquelas pessoas em volta estavam se incomodando com uma coisa que não deveriam. Eles deveriam, há 18 anos, sofrer com aquela pessoa, e não ao contrário. E não recriminá-la, e não do tipo, dizer, lá vem ela de novo. Ela vai perturbar, vai pedir de novo oração. Você já pensou assim sobre alguma pessoa? Eu me converti na igreja de Botafogo há 30, lá vai fumaça, anos atrás, mais de 35, não vou fazer as contas, faz a conta por mim, meio de 77, se alguém fizer a conta, depois me diz. Então, o que aconteceu lá, naquela época, existia um personagem naquela igreja, mas sabe, aquilo foi, para mim, era um testemunho dos pastores, do bispo Roberto, do bispo Tito, na época era pastor Tito, era um testemunho para mim, porque essa pessoa, ela tinha uma deficiência, então todas as vezes que se falava em oração, aquela pessoa descia, e ela andava assim, meio mal, eu esqueci até o nome, era um rapaz, devia ter uns 5 anos a mais que eu, talvez até menos, então ele ia lá e descia, ele ficava no lugar mais longe possível, Então ele descia, lá tinha umas passagens, uma escada para chegar ao púlpito. Então ele descia, tudo para ir lá. Então todas as vezes que se falava em oração, para salvação, para cura, para qualquer coisa, lá ia ele. Eu esqueci o nome dele, mas lá ia aquele homem, aquele rapaz, e havia uma paciência de Jó dos pastores, porque todas as vezes ele ia lá. Será que você já pensou assim sobre alguém? Será que você já teve essa falta de paciência? Será que você já pensou, puxa, mas essa pessoa de novo vai fazer isso? Sabe, nós erramos muitas vezes porque a gente não sente o que a pessoa está sentindo. A gente não vive o drama daquela pessoa. E a gente julga, E aí esse dirigente da sinagoga, ele não gostou daquilo que estava acontecendo. Ele não entendeu, o que Jesus estava fazendo, ele não entendeu quem Jesus era. E aí, apesar de conhecer aquela mulher, saber do drama dela, o sofrimento dela de 18 anos, talvez ele não conhecesse há tanto tempo, mas digamos que ele conhecesse, há 18 anos, ele conhecia o sofrimento dela, mas ele não teve complacência. Ele não teve. Ele foi lá e julgou, ainda tentou incitar os homens contra Jesus. E Jesus estava curando, ele estava vendo que era de Deus, e mesmo assim não importava. Sabe, aquela mulher tinha uma doença. Aquela doença era espiritual. Nós temos muitas coisas que fazem com que nós fiquemos doentes. As nossas emoções são uma via para nós adoecermos. Então, muitas vezes, nós adoecemos porque emocionalmente nós estamos abalados. Coisas acontecem, nos deixam abalados, e aí nós adoecemos. Emocionalmente, nós ficamos adoecidos. Muitas vezes fisicamente, e muitas vezes espiritualmente. O caso dela era espírito. Mas, será que você já sofreu um estresse físico ou emocional que deixou você encurvado, travado? Eu sei que existem pessoas aqui que já conviveram comigo, que já me falaram, eu fiquei travado. Às vezes,
alguma coisa física, um exagero físico, outras vezes por emocionais. Sabe, algumas coisas nos deixam desse jeito. Sabe, no meio em que nós vivemos, isso acontece demais. Nós estamos adoecendo pelo meio em que nós vivemos. O meio ambiente nos leva a isso, né? As cidades pressionam a isso. O corre, né? A vida que nós vivemos é estressante. Então ela nos leva, nos esmaga, né? Ela tem o poder de nos esmagar, e muitas vezes a gente fica assim, encurvado. É por causa do trânsito, é por causa da violência, é por causa do medo, né? É por causa das hostilidades, é por causa do barulho. Muitas coisas, muitos fatores nos levam, nos aniquilam, né? Nos levam a essa situação. E aí tira, né? A nossa base espiritual, nos tira. Quando você fica emocionalmente abalado, preste atenção, você é corpo, alma e espírito. Quando você, num dos três, é abalado, você fica completamente abalado, porque eles são interligados. Então, quando você emocionalmente fica estressado, você tem que tomar cuidado, porque junto vai tudo. Então, você precisa, e é por isso que na Bíblia, né, Jesus é tentado. Quando ele fisicamente estava abalado, 40 dias de jejum, aí Satanás vem para tentá-lo. Então, nós precisamos entender, para que não venhamos a cair nisso. Nós precisamos parar, né, para não entrar nessa mesma situação. Nós precisamos ver o que está acontecendo, para subitamente nós não passarmos pela mesma coisa e ficarmos entravados, né? Ou entrevados, me perdoe, eu estou falando a palavra errada. Para que nós não fiquemos entrevados, né? Para que a gente não fique encurvado. Então, a cidade, né? O meio ambiente onde nós vivemos nos leva a isso. Uma outra coisa que nos leva a isso, um outro fator, são os homens ou as nossas famílias, né? Aquelas pessoas que estão ao nosso redor. É um grande fator de pressão. Muitas pessoas são os únicos evangélicos da sua família. Isso é uma pressão muito grande. Muitas pessoas sofrem, né, pressão por outros motivos, porque você quer fazer o certo, né, e todo mundo te aconselha o errado, e aí você não quer fazer o errado, né? Tem uma pessoa na minha família, né, eu não vou dar mais detalhes, está sempre tentando, né, o errado, está sempre me sugerindo uma coisa errada. E eu sempre estou rejeitando, né? Eu fico evitando dizer, não, Deus não quer, mas eu rejeito aquilo, e Ele sabe por quê, né? Porque Deus não quer que eu faça a coisa da maneira como Ele sugere, muitas vezes, tipo, enganar alguma coisa, pagar para cancelar a multa, essas coisas assim, né? Então, sabe, se eu tomei a multa, se eu tinha, né, se eu estava errado, então eu vou pagar a multa, acabou. E não tentar, né, subterfúgios para escapar daquilo. Mas, sabe, as pessoas, elas no lar, muitas vezes elas são duramente atingidas, atacadas, porque hoje há um desamor muito grande, uma falta de sensibilidade, falta de respeito, falta de carinho. O mundo, ele tem feito com que as pessoas, homens e mulheres, sejam embrutecidas. Acontece isso a todo tempo. Isso é um fator que traz estresse para a vida das pessoas. É uma coisa que faz com que as pessoas fiquem, de alguma forma, fisicamente abaladas. Mas Jesus, Ele pode consertar qualquer situação. Ele pode consertar, se você, por exemplo, o Tiago, ele não deu detalhes. Posso dar um pouquinho mais de detalhe sobre a sua mudança? Posso? Permite? O Tiago, ele morava na Rocinha. E não só isso, ele teve uma prima, uma prima assassinada. Tá? A mãe dele entrou em pânico. Posso continuar? Você deu esse testemunho aqui, né? A mãe dele entrou em pânico. Saiu de casa. Ele e o pai ficaram, caramba, cadê minha mãe? Né? Eles ficaram desesperados também, por causa daquela situação. E ela falou, eu não volto mais para aquela casa. E Deus foi e endireitou. Era uma vontade dela, né? Talvez essa vontade, mesmo com o
assassinato da prima, talvez, né, o pai e ele não tivessem pensado nisso. Mas a mãe tinha um desejo, e Deus realizou aquele desejo. Na verdade, o Tiago pediu aqui na igreja pelo desejo da mãe dele, principalmente, né? Sabe, Deus, quando nós estamos estressados por qualquer coisa, alguma dessas que eu citei aqui, Deus ele vai lá e endireita, ele corrige, ele faz com que o estresse teu diminua ou acabe. Ele faz assim. Amém? Outro fator que nós vemos que nos estressa, nos tira a paz e é esmagador para nós, é o tempo. As pessoas são infartadas, né? Tem um infarto, sofrem infarto, tem o estômago perfurado por úlceras, né? As pessoas têm articulações que começam a doer, o seu corpo começa, de alguma forma, a reagir por causa do seu estresse, porque não dá mais tempo. As pessoas querem fazer coisas, as pessoas querem buscar coisas, as pessoas querem ter coisas, e esse tempo não é permitido, não há tempo para isso. As pessoas não conseguem fazer, né? O Tiago, no testemunho dele, ele falou sobre isso. Há uma dificuldade de você fazer tudo que a vida moderna te lança, né? Era muito mais simples antes. Você acordava com as galinhas, dormia com elas também, e durante o dia você trabalhava, de noite você dormia. Muito simples. Hoje não é mais assim. Existem os plantões de 24 horas, eu dei muito, lá não se chamava plantão, se chamava, oh meu Deus, serviço, deu uma falha aqui na cabeça. Eu dei muito serviço, 0 às 4, 4 às 8, 8 a meio-dia. Olha, era muito chato. Você descansava um período e trabalhava 2, né? Então, você descansava 2 e trabalhava 1. Era sempre 2 por 1, na melhor situação. Era muito ruim. Então, o tempo, né? O tempo está sempre nos esmagando. Nós queremos correr para ter coisas. Nós queremos correr para fazer coisas. E o tempo vai passando, né? E você quer abraçar o mundo. Você quer realizar sonhos. Você quer... E aí o tempo te esmaga. Porque a gente não consegue. Não se deixe esmagar, né? Não se deixe estressar pelo correr do tempo. Deus tem o controle do tempo. Nós precisamos viver isso, acreditar nisso e viver isso. Sabe, eu já contei um testemunho aqui, eu tinha uma prova muito difícil para fazer, para entrar, né, fazia parte da minha carreira, na Escola de Guerra Naval, né? E havia, sem brincadeira, eu tinha que estudar e trabalhando, eu não ficava parado para estudar, trabalhando, eu tinha que estudar um armário inteiro de livros. Sem brincadeira, era isso, tá? Gente, era muita coisa, é um absurdo. Como resolver isso? Pedir ajuda a Deus. Como? O que eu pedi a Deus foi, Deus, eu sempre aconselho isso para quem vai fazer qualquer prova, tá? E se você tiver fé, você vai ser abençoado. Esse mundo quer sempre que a gente fique estressado, né? Quanto mais matéria, né, mais estressado você fica, é isso que Satanás quer, o príncipe desse mundo. Aí eu pedi, Deus, me faz estudar aquilo que vai cair. Que facilidade, não é mole assim, né? Pois eu consegui passar, né? Não me dedicando como outras pessoas se dedicaram, com muito menos tempo. As pessoas estudavam 1 ano, né? Eu comecei a estudar, acho que 3 meses antes da prova, e Deus me abençoou, até me mostrando, né, uma coisa muito interessante, que eu já contei esse testemunho aqui. Dentro das matérias existia uma, você não deve ter estudado isso, porque isso não serve para nada, tá, gente? Mas você tinha que estudar todos os conflitos africanos, né? E saber os países e as siglas, né? Os conflitos dentro do próprio país, né?
Então, eu não sei mais, tá? Aliás, eu não estudei direito isso. Depois você vai entender. Então, a PLN, a não sei o quê, que o Kobuto, Nokuto, sabe, nomes assim, dificílimos, não é Francisco da Silva, não. É só nome complicado, de siglas complicadas que você tinha aqui, né, decorar, e todos os anos caía pelo menos 3 questões daquela matéria. E aí eu pedi, Deus, aí eu fui estudar em grupo. Eu fui estudar em grupo História. Quando eu fui estudar em grupo, eu cheguei lá e começaram o tiroteio, mas quem é não sei o que? Aí o outro respondia, quem é não sei o que lá? Eu falei, eu vou sair daqui, porque eu estou desesperado. Eu não sabia nada daquilo. Eu saí fora. Aí pedi, Deus, essa matéria eu não vou estudar não. É muita coisa, cai 3 questões, eu não vou estudar. Não caiu nenhuma. E um daqueles, né, que sabia tudo, tirou 6,9 nessa prova, e euzinho, que não tinha estudado, e eu estudei muito pouco tempo, tirei 7,2 numa prova de história. Difícil, gente. Difícil, muita coisa para decorar, porque Deus me abençoou. O tempo está debaixo do controle de Deus. Se você puser a sua vida nas mãos de Deus, esse tipo de coisa acontece. Se você crer nisso, isso acontece. Claro que você não pode ser um vagabundo, não foi isso. Não foi isso que eu fiz, né? Eu estudei, só que era um absurdo o que você tinha que estudar. E eu pedi para Deus, Ele me direcionou. Eu tive fé, claro, né? Tem que ter fé. E estudei e Deus abençoou. Sabe, nós precisamos entender que Deus é assim. E voltando àquela mulher, há 18 anos, ela não era preocupação para nenhum daqueles judeus. Aqueles judeus não tinham preocupação em ajudar a ela. Preocupação nenhuma. Aquela mulher, ela não ficou curva de uma hora para outra. Não foi assim que aconteceu. Ela circulou entre eles com dor durante muito tempo. Só que ela, como nós às vezes fazemos com outras pessoas, passa a ser paisagem. Ninguém percebe mais. Você está sofrendo e ninguém mais percebe. Foi o que aconteceu com ela. Ela estava literalmente abandonada, exceto pelo nosso Deus. Porque o nosso Deus, Ele não faz isso conosco. Nós nunca seremos paisagem para Deus. Nós nunca seremos, né, pessoas que Deus não se importa. Nós sempre seremos aqueles que está escrito na Bíblia, que se cair um fio de cabelo, Ele sabe, Ele percebe, Ele cuida. Sabe, aqueles homens nada fizeram. E aqueles homens que nada fizeram foram aqueles que criticaram. Sabe, Jesus, Ele não faz isso conosco. Ele nos tem, Ele nos quer, Ele nos ajuda e não nos critica. Jesus ele mostrou que o importante, naquela hora, né, Ele mostrou isso, não era a lei cerimonial, o importante era aquela pessoa. Como Jesus já tinha dito, né, numa outra ocasião, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então, ele estava com essa lei do sábado, era para que o homem saísse, né, daqueles afazeres normais e buscassem a Deus, só isso. Então, a lei foi feita para que o homem fosse religado com Deus. Foi para isso. E no versículo 16, eu queria abrir com vocês, Lucas 13:16. Olha o que ele diz aí, ó. Então essa mulher, uma filha de Abraão, Jesus falando, né? A quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Foi a pergunta de Jesus para aqueles homens, né? Sabe, aquela mulher era presa por Satanás, né? Como ele tenta diversas vezes, em várias áreas da nossa vida, nos manter presos, cativos. E você precisa enxergar que você tem um Deus que te liberta. E você não precisa ser um oprimido. Hoje eu tenho um amigo que está oprimido. E ele não consegue sair dessa situação.
porque eu ainda preciso conversar mais com ele, mas, sabe, a pessoa às vezes pensa, não, Deus não está ligando mais para mim. Não é verdade. Não é verdade, porque Jesus, no versículo 10, diz aqui claramente, olha só, certo sábado Jesus estava ensinando numa sinagoga, e ali está uma mulher, né, que tinha um espírito, que a mantinha 18 anos, ela andava encurvada, ao vê-la, eu anotei errado aqui, era o versículo 12, ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, e por aí vai. Jesus, ele nos identifica, ele nos chama à frente, é assim que ele age. Ele não nos deixa para lá, nós não somos paisagem para ele. Ele cuida de nós pessoalmente. Sabe, aquela mulher devia ser uma complexada. Imagina, as mulheres não podiam ir à frente. As mulheres tinham um medo por causa disso. Como muita gente hoje tem medo de ser liberto, por incrível que pareça. Muita gente hoje tem medo de chegar e dizer assim, Deus, me liberta, porque elas estão presas naquela situação. Essa mulher, ela foi chamada por Jesus e ela atendeu. Essa é uma coisa que você tem que enxergar, né? Ela foi chamada por Jesus e ela atendeu. Ela foi à frente. Jesus, então, chamou aquela mulher complexada. Imagina se o pastor entrasse assim, né? Eu vou entrar aqui na igreja assim, ó. Aí vou dizer que vou orar por você, para você ser liberto. Sabe? Havia já, né, por causa disso, um complexo da parte dela. Haviam acusações, com certeza. Ela foi chamada por Jesus e, ao ser chamada, ela reagiu da forma correta. Jesus, ele identifica o nosso problema, ele nos identifica e nos chama. O que você vai fazer? Vai continuar preso ou vai ser liberto por Jesus? O que você quer? Você quer continuar vivendo mal ou viver aquilo que Jesus tem para você, que é a plenitude, a satisfação? Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O bom ânimo é, vença, né? Seja satisfeito em todas as situações. Você tem como fazer isso com Jesus. Sem Ele, até uma barata é um motivo de terror. Sem Ele, a sua casa acontece qualquer coisa, ficou sem água, a pessoa, meu Deus, vou morrer, não tem água. Acabou a luz, ela pensa em um monte de coisa. Sabe, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele está aí para fazer aquilo que nós precisamos. Tudo que nos aflige, Ele faz. E você só não é livre se você não quiser, porque Ele veio para nos libertar. Deus nos chama para sermos livres. Ele nos chama para sermos livres. E eu queria que você abrisse comigo alguns versículos, eu vou ler aqui. Primeiro, vamos lá, Marcos capítulo 2, versículo 17. Marcos 2, 17. Marcos capítulo 2, versículo 17. Olha o que Jesus disse aqui, ó. Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Você se sente muito mal porque você é pecador? Ó, leia o que está escrito aqui. Ele veio para nós, porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Então foi para isso, né, que Jesus veio, foi para nós. Ele veio para libertar o cativo, né? Abre em Lucas 4, 18. Lucas 4, versículo 18. Acharam? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos, em algumas Bíblias está, aos cativos, e recuperação da vista aos cegos,
para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor, em algumas Bíblias, o ano aceitável do Senhor. Sabe, o que você precisa fazer é vir à frente. O que você precisa fazer é fazer com aquela mulher. Ele chamou e, mesmo com receio, com medo, com traumas, por aquilo que ela era, por aquilo que ela sabia que tinha feito. Você entenda, aqui o texto não fala, mas as pessoas não são endemoniadas à toa. Ela tinha um espírito que estava sobre ela, trazendo para ela uma doença. Então aquela mulher tinha buscado alguma coisa errada. Mas, ao ser chamada por Jesus, ela não pensou nisso. Ela foi. Mesmo que ela achasse que ela tinha culpa em alguma coisa. Eu sou culpada por essa situação. Ela foi. O que você e eu precisamos entender é que quando Jesus chama para a gente ser liberto, quando Ele chama a gente à frente, né, mesmo que nós tenhamos complexos, mesmo que nós tenhamos sido ensinados, né, de forma diferente, não, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque eu fui ensinado de tal maneira. Sabe? Não é assim. Se Ele chama, a gente faz. Mesmo que você tenha tido uma educação diferente, que você tenha tido dogmas diferentes, quando Jesus chama, a gente vai. E aí a gente vai à frente, vai a Jesus e recebe aquilo que a gente precisa. Cura, libertação dos nossos vícios, libertação da nossa culpa, libertação das nossas emoções. E muitas vezes estão lá dentro, né? Que ninguém consegue nem chegar, tocar, não consegue nem, às vezes, falar com a pessoa sobre aquilo, porque você está lá fechado. Você precisa ser liberto, todos nós precisamos. Mas você tem que entender isso e, cada vez mais, caminhando com o Senhor, como nós cantamos uma música aqui, que por acaso, nós falamos no CETEB hoje de manhã, nós cantamos uma música aqui, no caminho da salvação. A salvação é um caminho. A salvação não é um dia de decisão. A salvação é um caminhar. E aí, você tem um caminhar de se libertar também. A cada dia, deposita sobre o Senhor, entrega a Ele as suas aflições, entrega a Ele as suas dores, entrega a Ele as suas emoções que estão lá, os seus, sabe, aquelas raivas que você tem. Você não pode ter raiva. Se liberta, você não pode deixar de perdoar. Se liberta, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, que você tenha hoje algo para entregar, algum medo, algum trauma, que você tenha, né, aquilo que o Espírito Santo falou, que você entregue em nome de Jesus, que você seja liberto. Amém? Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por tudo que Tu fizeste nesta noite, Pai. Que Tu venha sobre nós com Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Pai, se alguém, Senhor, ainda não sentiu a Tua presença da forma maravilhosa como nós sentimos, ó Pai, que seja essa hora, Senhor, de Te conhecer, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Que seja a hora de dizer, eu te recebo, eu quero que Tu seja o Senhor da minha vida, Senhor e Salvador da minha vida. Que seja assim, que você entenda isso, que você entregue a sua vida, que você queira esse Jesus que veio para libertar os oprimidos. E se você é oprimido por qualquer coisa, oprimido por situações que você vive, oprimido por pessoas, oprimido por pensamentos, que agora você creia que Jesus sempre está nos chamando, porque Ele veio ao mundo para nos libertar. Que você creia nisso, que você entregue isso em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, executa, Senhor, na vida dessas pessoas em particular, Senhor. Ó Pai, a Tua obra, Senhor, como nós estudamos de manhã, a Tua obra aplicada, Senhor. A Tua obra aplicada a nós, Senhor, a salvação, Senhor, a regeneração, Senhor, o novo nascimento, Pai. Que hoje haja, Senhor, um novo nascimento nesta igreja, Senhor.
Que haja libertação, Senhor. Que haja, Senhor, consciência, Pai, daquilo que nós estamos fazendo errado, Senhor. Daquilo que nós estamos, Senhor, fazendo com outras pessoas, Senhor. Daquilo que outras pessoas estão nos oprimindo, que Tu vai, Senhor, nos libertar em nome de Jesus, Senhor. Mas que cada um aqui dê um passo de fé. Que peça a Ti, Senhor, para que o Teu Espírito Santo haja em nome de Jesus. Algo vai mudar, porque nós estamos hoje pedindo que haja testemunhos disso, ó Pai. Em nome de Jesus, algo vai mudar, Senhor. Porque Tu não queres que nós venhamos a viver, ó Pai, ó Senhor, de uma maneira, Senhor, ó Pai, oprimida, Senhor, uma maneira triste, Pai. Tu queres a nossa libertação, Pai. Que haja libertação, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que haja solução para os nossos problemas, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e que você diga amém. 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 Vamos